Fala, nação rubro-negra, eu trarei muitas informações sobre o nosso Mengão, tá, gente? O Flamengo garante que pode pagar salário semelhante à Premier League, tá, gente? Para Danilo e Luiz Henrique. Vamos ver se eles vão querer jogar aqui no Flamengo, né? Apareceu o culpado sobre a lesão do Arrascaeta, tá, gente? Apareceu, então, o culpado que desencadeou essa lesão aí no Arrascaeta, tá, gente? O Gonzalo Plata jogou demais pelo Equador, tá? Boa partida de Gonzalo Plata e as férias do Flamengo que está mais nas últimas semanas, tá? Está perto de acabar e falar sobre a seleção brasileira, tá, gente? E a seleção do Uruguai jogou ontem, gente, e estreou com empate, gente, contra a Arábia Saudita. 1-1. Ontem foi o dia dos empates, né, gente? Ninguém venceu ontem, tá, gente? Só que foi descoberto o verdadeiro culpado pelo essa lesão do Arrascaeta aí, gente, que descumpriu o protocolo, né, gente? O BAP deu até uma entrevista, falou do erro lá do Departamento Médico do Uruguai, e sim, isso aí foi uma entrevista do BAP, tá? Ele falou que não foi o Departamento Médico, e sim o técnico, cara, o Louco Bielsa, tá? Marcelo Bielsa, o Louco Bielsa. Por isso que ele tem esse apelido aí, nome, sei lá, esse apelido é o nome dele, tá, gente? Porque ele passou por cima do Departamento Médico do Uruguai e mandou o Arrascaeta pro campo treinar, cara. Olha aí, cara. A gente precisa do Arrascaeta pro segundo semestre, então não pode ficar forçando o jogador. Por isso que eu não gosto de Mundial muito, cara. Eu gosto de ver o Flamengo. Tô até com saudade do Flamengo, gente. Então, desrespeitou o protocolo técnico e por isso que desencadeou essa lesão aí no nosso Arrascaeta, tá, gente? Ainda bem que o Lenier tá lá com ele, cuidando do Arrascaeta. O Arrascaeta que gosta muito do Lenier, tá? Boa sorte pro Uruguai também, porque tem jogadores do Flamengo, né? De La Cruz, Varela, Arrascaeta e Matias Vinha, que tá emprestado, mas ainda pertence ao Flamengo, tá? E o Gonzalo Plata, gente, o Gonzalo Plata jogou demais também, correu, desarmou, finalizou, boa partida do equatoriano Gonzalo Plata, tá, gente? E BAP também na entrevista, ele falou sobre a Crefisa, tá, gente? Tem informação também sobre a Crefisa, sobre o filho do dono comprar o Vasco, tá, gente? Tem a informação aí também, que ameaçou que iria colocar a Leila Pereira na justiça, tá? Depois dessa entrevista aí do BAP, depois que o BAP deu essa entrevista aí, a Leila deu uma declaração falando que não entende porque o BAP fala tanto dela assim, gente. Olha aí, cara. E falou que o BAP parece que quer ver ela fora do Palmeiras. Olha só o que tá acontecendo. Que se ele continuar falando, ela vai processar o BAP, que o BAP tem que provar o que está dizendo. Então ela tá reclamando do BAP aqui, falando que ele tem que provar, senão vai processar ele, cara. Eu acho que o BAP tá certo nessa aqui, gente. O BAP tá certo, tá? E o Pedrinho também falou. O Pedrinho deu declaração que ninguém pediu opinião do BAP, que o BAP não era para se meter nisso. Gente. Mas eu tô com o BAP nessa aí. E cadê os reforços do Flamengo também, né, gente? Vamos cobrar também os reforços do Flamengo, BAP. Tem que cobrar porque tá chegando aí a janela do meio do ano e até agora nada, tá, gente? Até agora nada de reforço no Flamengo. Cadê? Almada, Luiz Henrique, Danilo. E a Copa vai valorizar mais ainda eles, cara. Infelizmente vai valorizar. E o Flamengo vai esperar valorizar para poder trazer. Aí depois vai ficar mais caro ainda. O Flamengo não vai conseguir trazer. Na entrevista o BAP foi perguntado sobre o Danilo Luiz Henrique, tá, gente? O BAP confirmou que o Flamengo tem interesse 2 anos já na contratação do Luiz Henrique e do Danilo, tá, gente? Então o Flamengo já tem interesse no Luiz Henrique e no Danilo tem 2 anos já. E um desses já deixou claro que é a preferência aí por futebol inglês. Então a gente não sabe quem dos dois, mas um desses dois tem a preferência do futebol inglês, tá, gente? O BAP disse que pode pagar um salário semelhante ao que se paga na Inglaterra, cara. Então o problema não seria um salário, cara. O problema não é salário. Ele disse isso, que o Luiz Henrique está no radar da gente há 2 anos. Ele falou que o Luiz Henrique está no radar há 2 anos já para ser contratado. Então o problema não é nem o salário, que o salário é semelhante, o BAP disse. O problema é o convencimento do jogador ficar aqui na América do Sul, cara. Esse seria o problema maior, cara. O problema maior é convencer o
o Luiz Henrique ficar aqui no Brasil, cara. Ficar não, né? Que ele não tá. Ele vir pro Brasil, na verdade. Ele tá no Zenit. Teria que convencer ele vir aqui e jogar no futebol sul-americano, tá, gente? E o Luiz Henrique está no radar, isso aí eu passei. E o Danilo, ou a mesma coisa, tá, gente? O Danilo é a mesma coisa. O que o Luiz Henrique gosta dele, o Danilo, entendeu, gente? Então, o Danilo é a mesma coisa. O Flamengo tá interessado também, mas tem que ver se o jogador vai ficar aqui no Brasil, né? Porque essa bola que ele tá jogando aí, vai ter muitos clubes de fora querendo a contratação do Danilo também, cara. Se o Flamengo quer, é natural que o Palmeiras queira. Foi essa a declaração do BAP. É bom jogador, né? Então o Palmeiras sempre vai estar na disputa com o Flamengo para tentar contratar os melhores jogadores, né? Até porque os dois melhores times aqui atualmente no Brasil, tá? Só falta o Flamengo convencer eles a vir, porque o salário é parecido, como passei que o salário é parecido. E tem que cobrar o Boto, gente. Quem tem que fazer esse negócio aí é o Boto. O Boto tem que conversar com o jogador, convencer eles, mostrar o projeto aqui do Flamengo, porque o Marcos Braz fazia isso. Na era Marcos Braz veio Rafinha, Felipe Luiz, veio o próprio Gerson também. Então o Marcos Braz, ele tinha a famosa lábia, né? Ele sabia convencer o jogador a jogar aqui. Cadê o Boto? O Boto tem que fazer esse papel também, cara. Esse papel é do José Boto, convencer o jogador e trazer os jogadores. O Marcos Braz era conhecido como o Homem de Gelo, né? O nosso Homem de Gelo, tá, gente? E olha só, gente, vamos falar um pouco dessa seleção brasileira aí, cara. Eu não tive a oportunidade de falar desse jogo, do Brasil. Eu achei o Brasil um pouco muito nervoso no começo do jogo, cara, errando os passes bobo, seleção muito nervosa e jogadores experientes errando os passes de meio metro, cara, errando passes bobo. E o Ancelotti, não é querendo ensinar ele não, o Ancelotti, quem sou eu pra ensinar o Ancelotti, mas o Ancelotti pra mim entrou com uma escalação muito errada também. Poderia ter colocado o Luiz Henrique. Eu começaria com Luiz Henrique, Endrick. O que falta para botar o Endrick, cara? Endrick tinha que jogar também, entre outros também, Danilo do Botafogo. Esse Ibanhas também não dá, cara, não dá. Ibanhas, quem inventou Ibanhas ali na lateral? Ibanhas é zagueiro. Tem que botar o Danilo também. O Danilo entrou e melhorou muito, cara. Então tem muitas coisas para ser mexida nessa seleção aí, cara. Tem muita coisa para ser mexida. Não gostei da escalação. Tem que mudar e tem que vencer o Haiti, porque se perder pro Haiti, ó, vem pra casa já, cara. Não tem como. Se perder pro Haiti já era, tá? Ó, e o Flamengo fechando contratação galáctica, tá, gente? Pode estar fechando. Essa é a informação, gente. Informação já de hoje, olha só. Flazoeiro trouxe a informação também sobre o Luiz Araújo, tá, gente? Então tem informação sobre o Luiz Araújo. Você que ficou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e hype muito o vídeo, tá, gente? Sinal que você está gostando do conteúdo, tá? Mas vamos falar aqui sobre o Luiz Araújo, tá? O Flazoeiro conversou com membros da diretoria e perguntou sobre a saída do Luiz Araújo, tá? Então, olha só, informação sobre saída, possível saída. Eles responderam que só chegou sondagem, não teve nenhuma proposta pro Luiz Araújo. Então é só sondagem. Eles até chegaram a falar que sondagem um monte de jogador do Flamengo tem, mas tem que ter a proposta. Só sondagem não adianta. Tem que ter uma proposta, cara. Sondagem não adianta. Sondagem o Flamengo realmente tem direto. Se não tiver proposta, já era. Então, é só isso, gente. Então, nada confirmado sobre saída do Luiz Araújo. Eu até gosto do Luiz Araújo, mas infelizmente ele tá um pouco abaixo, gente. Ele tá um pouco abaixo. Tem que concordar que esse ano ele tá um pouco abaixo. Pra mim, o ápice do Luiz Araújo foi com o Tite. Mesmo não gostando do Tite no Flamengo, mas com o Tite o Luiz Araújo até jogava, tá, gente? E é isso, é só sondagem, gente. E o Flamengo estava negociando com um jogador galáctico, tá, gente? Mas chegou outro clube aí com caminhão de dinheiro e levou, tá, gente? Não foi revelado quem seria esse jogador galáctico aí que o Flamengo estava negociando. Ninguém do Flamengo revelou. Mas aí veio o paparazzo rubro-negro e falou que poderia ser o Lewandowski, tá, gente? E aí? Se fosse realmente o Lewandowski aqui, vocês aceitariam o Lewandowski? Contando que o Lewandowski já tem uma idade, né? Mas eu acho que no futebol brasileiro o Lewandowski sobraria, cara. Ele iria sobrar aqui no nosso futebol. E aí? Vocês aceitariam o Lewandowski
Lewandowski aqui no Mengão? Deixe nos comentários a sua opinião. Cara, ia agregar muito, cara. Ia agregar muito, até porque o Flamengo tá precisando de um reserva imediato do Pedro, né? Vai que acontece, Deus me livre, guarde alguma coisa com o Pedro aí. O Flamengo precisa de um reserva do Pedro, tá, gente? Essas foram as informações do Mengão. Se inscreve no canal, deixa seu like, hype é muito vídeo. Saudações rubro-negras.